Por que não fazer um site só com HTML e CSS? Vou lhe mostrar. Cara, o HTML e CSS são a base de tudo na web, e não só para web, para você desenvolver app hoje, por exemplo, os conceitos estão dentro lá também. Mas nós temos um problema, alguns problemas aqui. Primeiro, observe o seguinte, nós temos um título aqui, esse cabeçalho da página, que ele se repete em todos os lugares. Observe. E a gente faz algumas modificações de arquivos específicos, mas a maior parte repete-se em todos os lugares. Esse é o primeiro problema. Eu não consigo no HTML fazer um código e usá-lo em vários arquivos. E isso, do ponto de vista de manutenção, é horroroso. Porque eu vou ter problema com o código. Eu vou alterar num lugar e vou acabar esquecendo de alterar em outro. Então esse é o primeiro problema. A mesma coisa vai acontecer com o CSS. Lembra que a gente copiou, por exemplo, o CSS da feed para profile? E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente até tem no CSS um recurso que é criar um arquivo global, foi o que a gente fez. Só que existem formatações específicas para as páginas, né? Então no CSS puro, nós vamos ter algumas dificuldades de escrever código que seja mais fácil de manter. Por isso existe uma outra parada que é o Sass. Muito bem, deixa eu dar uma explicação primeiro dos problemas, depois a gente vai para as tecnologias que vão solucioná-los. Muito bem. Nós temos no HTML e CSS um problema que nós não conseguimos pegar as ações do usuário. Tipo, eu quero saber se o usuário fez scroll, se ele fez um swipe, que é quando você passa o dedo no celular, por exemplo, de um lado para o outro, de cima para baixo, né, para fazer um arrastar, para ver uma foto, passar uma foto e tal. Então, nós não conseguimos pegar esses eventos. Não conseguimos manipulá-los. Eles são detectados, eles são realizados no browser. Então, nós vamos pegar isso pelo HTML. Mas para manipular, precisamos de JavaScript. Então, só HTML e CSS não resolve o nosso problema. Não temos como fazer um site só HTML e CSS, porque é horrível de manter. A única forma de você pegar no HTML, trazer um conteúdo externo, ou seja, você quer fazer um arquivo, você quer pegar o código de um arquivo e colocar em outro, é através do iframe. Mas aí você gera um problema na interpretação desse código e é horroroso. Você tem um monte de iframe dentro do código, não vai dar certo, porque o iframe ele é um componente, ele não é importar um código, reescrever um código, não, ele é um componente, então fica como se fosse um monte de quadradinho e aí fica horroroso, você não consegue fazer o CSS direito com ele, não tem condições. Então, o que nós precisamos fazer? Cara, nós precisamos aprender tecnologias mais modernas de desenvolvimento web. O HTML e CSS são a base de tudo, por isso o Talent começa por ele. E começa por lógica de programação, que é um curso que já deveria ter feito se não fez. Então, nós temos agora tecnologias para aprender. Do front-end, nós vamos começar aprendendo React, mas nós vamos ter aula de Vue, vamos ter aula de outros frameworks. Beleza. React, Vue, são frameworks que nos permitem fazer um código que seja mais fácil de manter. Não é um código mais fácil de fazer no primeiro momento, depois vai ficando fácil. Mas tem os mesmos conceitos de HTML e CSS, porém é um código que eu consigo importar um arquivo em outro, importar um pedaço em outro e resolver esse problema que a gente tem aqui. Observe que, por exemplo, no feed, nós temos esse código HTML, olha aqui, que traz o feed em si. Tem um post do usuário aqui. E lá no profile nós temos a mesma coisa. Cara, se eu fizer o mesmo código em dois lugares, eu vou ter um problema para manter. Eu quero alterar, por exemplo, o estilo do post. Ferrou. Eu posso até alterar o CSS, mas não consigo alterar o HTML. Então eu preciso importar um HTML em outro. E isso nós vamos conseguir com React, com Vue, com frameworks front-end. Beleza. E além disso, nós vamos começar a aprender a pegar a interação do usuário. Porque para eu fazer uma interação com boa usabilidade para o usuário, eu preciso aprender a detectar essas ações do usuário dentro da interface. E nós vamos fazer isso no curso de JavaScript. Vá para o curso de JavaScript já!